Olá meus amigos e amigas, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Vamos fazer o nosso planejamento para esse domingo, que não é tão cheio quanto o sábado, mas a grade é grande. Tá bom? Temos como grande destaque no Campeonato Brasileiro, continuação da 24ª rodada, o jogo do Flamengo com o Bragantino, o líder Botafogo visitando o Bahia, obviamente um confronto extremamente difícil aqui para o Botafogo. O Fortaleza, que é um dos melhores mandantes da competição, enfrentando o Corinthians, um dos piores visitantes. O Grêmio, depois da eliminação na Libertadores, na Copa do Brasil, enfrenta o Criciúma, fora de casa. O Inter recebe o Cruzeiro que se classificou na Sul-Americana, que o Internacional foi eliminado pelo Rosário. E o São Paulo, que se classificou contra o Nacional, enfrenta o Vitória. Temos também no cenário europeu, vou pegar aqui por ordem de início, né? Lá embaixo na Premier League, o Chelsea fora de casa contra o Wolverhampton. Também na Premier League, o Liverpool enfrenta o Brentford depois de vencer o Ipswich fora de casa. Na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Valladolid, time do Fenômeno, né, do Ronaldo Fenômeno. O Atlético de Madrid pega a sensação da temporada passada, o Girona, que agora foi um pouco esfacelado, né, por conta das contratações. O Doibe, que foi para Roma, o Savinho foi reforçar o time do City. Na Itália, o Napoli, que anunciou o David Neres, enfrenta o Bolonha, também uma das grandes sensações do ano passado, agora já sem o Joshua Zirkzee, sem o Thiago Motta, que foi treinar a equipe da Juventus. Atalanta também, uma das grandes sensações da temporada passada, que vem fazendo um bom trabalho com o Gasperini há muito tempo, né? Que foi campeão da Europa League, enfrenta o Torino, depois de dar uma goleada no jogo de estreia. A Roma enfrenta o Napoli, depois de empatar na estreia. E a Fiorentina enfrenta o Venezia. Na Alemanha, nós temos o Bayern de Munique estreando na competição contra o Wolfsburg, fora de casa, e o São Paulo estreando na primeira divisão contra o Heidenheim. Antes se enfrentavam na segunda divisão e agora vão se enfrentar na primeira. É um baita de um confronto de segunda divisão isso daqui, né? Para quem tem memória afetiva aqui da Bundesliga 2, é um confronto muito com cara de segunda divisão da Alemanha. Meu foco vai ficar por aqui, tá? Mas a gente vai falar, obviamente, dos jogos complementares para fechar a nossa grade de trabalho. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 25 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento na Inglaterra, às 10 horas da manhã. Fica tranquilo que ao longo do nosso planejamento eu vou te dar algumas opções para você encaixar num cenário mais cedo, né? Principalmente relacionado ali às situações de jogos europeus, tá bom? Mas vamos começar na Inglaterra com o jogo do Chelsea contra o Wolverhampton. Antes, fica o convite, se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Tem planejamento aqui, se Deus quiser, todos os dias. E, obviamente, tem outros conteúdos complementares que agora, voltando das férias, eu já estou programando para a gente fazer por aqui. Se você não é membro do canal, fica, obviamente, o convite para você se tornar membro, ter acesso ao PDF de apoio, ter acesso ao pós-planejamento, que é feito geralmente 1 ou 2 vezes na semana, comentando sobre todos os planejamentos que a gente fez, o que dá para tirar de ponto positivo, negativo das equipes, o que a gente planejou de maneira correta, expectativas boas que a gente criou ou não. É sempre muito bom você rever o seu planejamento, né, o seu trabalho na semana, e fica o convite para você se tornar membro aqui do canal. Beleza? Então vamos começar. O Chelsea, que foi uma equipe que fez muitas contratações ao longo dessas últimas 2 temporadas, enfrenta o Wolverhampton fora. É sempre muito chato enfrentar o time do Wolverhampton, que sempre consegue trazer bons reforços. É praticamente um time luso-inglês, né? Porque tem muitos portugueses por ali, está sempre fornecendo jogadores de Portugal para outras equipes. E se você parar para pensar, nos últimos 3 jogos consecutivos, principalmente na temporada passada, o Chelsea não conseguiu vencer o Wolverhampton, né? Na temporada passada, tanto na casa do Wolverhampton quanto na casa do Chelsea, o Chelsea simplesmente tomou taca, né? 2-1 e 4-2. E se a gente alongar aqui, ó, a gente vai ver uma vitória do Chelsea apenas nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 confrontos. Quase que uma hegemonia. Só que aí você tem aquela situação do time ter camisa, do time ter peso, do time ter escudo, memória afetiva dos apostadores, e aí, obviamente, as pessoas costumam amassar a cotação do favorito e esquecer um pouco disso, tá? Eu ainda não tenho certeza da escalação do Chelsea contra o Wolverhampton. O fato é que o Chelsea está com um time muito reforçado,
Porque as lesões que ele teve na temporada passada agora já estão praticamente sanadas, né? E o Chelsea começou com uma derrota para o City, óbvio, você abria a competição da Premier League enfrentando o atual campeão a um saco, né? E conseguiu vencer na Conference League por 2-0, assim, jogo completamente complementar para o Chelsea, porque ele ter que jogar a Conference League já é, entre aspas, uma vergonha, né? O time poderia ter ido muito melhor na temporada passada na Premier League. Na minha opinião, eu venho para esse jogo com o intuito de tomar bastante cuidado, e eu marco aqui um favorito que pode se complicar, não dando dica para você trabalhar a favor do Wolverhampton ou contra o Chelsea, mas simplesmente esse favorito pode se complicar aqui, é ligar no seu subconsciente um alerta, porque apesar de todos os esforços, jogar contra o Wolverhampton lá nunca é fácil para nenhuma equipe, e o Chelsea, principalmente nesses últimos jogos, não tem tido facilidade. Ainda estou colhendo informações na Premier League, né? Então eu quero saber quais provavelmente vão ser os jogadores fixos nessa equipe, quais jogadores vão ser testados. Às vezes você se acostuma com o jogador, ele é sacado. Então eu ainda estou fazendo várias anotações. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, ainda não tem a escalação confirmada desse jogo, mas imagino que o Chelsea vai com um elenco muito forte, tá? Tem time para vencer. No live, se você quiser buscar alguma coisa para correção de preço contra o Wolverhampton, em bons momentos do Chelsea, você tem essa capacidade. Não dá para também tirar como baliza a derrota para o City para dizer que esse time não presta, é muito cedo e obviamente é um adversário muito forte. Então, você no live, você um trader assim como eu, vem só com o pé no chão, né, sem forçar tanto a barra, trabalhando momentos dentro do jogo de pressão do Chelsea, se quiser trabalhar a favor dele. E para você que é um punter, eu escolheria uma cotação mais elevada se fosse da minha vontade de trabalhar a favor do Chelsea, pelo risco do adversário, certo? Então, para mim, é um jogo para se trabalhar ao vivo. E lembrando, nos últimos jogos, o Wolverhampton vem tendo mais vantagem. Em casa, ó, 2-1, 1-0, 0-0, 2-1 e aí um 5-2 em 2019, que eu vou ignorar. Então vem sendo um jogo um pouco mais under, pelo menos na casa do Wolves nas últimas temporadas, tá bom? Depois, Alemanha. Vamos seguir horário, tá? Já que a gente está falando de final de semana, é sempre bom a gente ir adaptando questão de horário. Estreia do Bayern de Munique contra o Wolfsburg. Bom jogo pra gente acompanhar. Eu acho que uma das melhores contratações do Bayern foi o Olise, que veio do Crystal Palace. Excelente, na minha opinião, essa contratação. O Bayern de Munique, obviamente, ele é favorito a ser campeão essa temporada. Eu não sei se o Leverkusen vai conseguir manter a mesma pegada. O Bayern, contratando o Kompany, que foi uma surpresa para muita gente, tende a ter um futebol, assim, opinião minha, tá? Eu não tô aqui, às vezes, para dar só a opinião minha. A gente tem que chegar num consenso. Eu acho que tinham treinadores melhores. O trabalho no Burnley, não sei se é o suficiente para chancelar o Kompany como um excelente treinador, mas foi o que o Bayern de Munique foi buscar, então já era, já foi contratado. As contratações eu gostei, foi um bom complemento. Acredito que o Bayern briga esse ano de novo e acho que vai destronar o Leverkusen. Vamos ver se o Leverkusen vai conseguir manter. E geralmente os jogos do Bayern de Munique fora de casa a gente tem um pouco mais de oportunidade. Tá? Por quê? É um time que permite um pouco mais, que deixa o adversário, em alguns momentos, criar situação de perigo. Isso pode abrir oportunidade para gols. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, olha só, o Bayern venceu por 2-1. Eu lembro que eu assisti esse jogo aqui na temporada passada, não lembro se eu trabalhei. Depois, fora de casa, 4-2, um 2-2 e um 3-2. Então dá para perceber que o ambas marcam, é frequente quando o Bayern vai visitar o Wolfsburg, ó, 3-2, 2-2, 4-2, 2-1. Pode ser uma situação interessante, né? Uma cotação baixa ainda, mas pode ser interessante. Um jogo para pelo menos 2 gols, acho que é bem por aí, até mais, se bobear. E a única vez que o Bayern não venceu aqui foi em 2022, né? Na maioria das vezes quando o Bayern visita o Wolfsburg, ele consegue vencer. Então, tentar encontrar uma cotação um pouco mais elevada pode ser interessante para você que é um punter. Buscar uma situação de um Bayern perdendo por um gol, para tentar buscar uma dupla chance, uma virada, pode ser interessante. Não vou te indicar handicap asiático porque é muito cedo, né? Teve situações que o Bayern venceu por apenas um gol de diferença, então pode ser mais perigoso. Mas o mercado de gols e a possibilidade do Bayern tomar gol por aqui é bom. Se você é um trader, provavelmente, por ser a estreia na competição, o Wolfsburg vai jogar um pouco mais recuado em alguns momentos e isso pode te dar a possibilidade de trabalhar a favor do Bayern em determinados minutos, tá? É o que eu pretendo buscar por aqui. Então, eu não vou marcar o back favorito aqui, vou só colocar como correção de preço de maneira protocolar, mas uma das minhas possibilidades aqui é trabalhar a favor do Bayern dentro do primeiro tempo, tá? De novo, qualquer coisa que não seja uma vitória do Bayern aqui seria uma zebra, tá? Mas o Wolfsburg tem marcado gol no Bayern de maneira recorrente quando recebe o Bayern dentro de casa. Real Madrid ao meio-dia, né? Então dá tempo de assistir praticamente o tempo todo do Bayern.
para depois fazer o Real Madrid contra o Valladolid. Bayern e Chelsea, os dois jogos em simultâneo, eles vão conflitar. Então toma um pouco de cuidado na atenção. Real Madrid contra o Valladolid, que veio da segunda divisão, estreou com vitória, venceu o Espanhol. O Valladolid é um time que foi montado para ter um bom desempenho na segunda divisão, provavelmente manteve aqui a sua base, não deve fazer, assim como quase todas as equipes que sobem, uma competição para tentar buscar a vaga europeia em alguma coisa. Acho que o Valladolid vem para tentar se manter. O principal foco de um clube que sobe é receber o dinheiro novo, né? Porque a primeira divisão paga muito mais, direito de televisão e tudo mais, e se manter por ali. É o foco de todo mundo que sobe. Depois você começa a pensar em investimento para tentar subir degraus, né? O Real Madrid jogando contra o Valladolid, nesse esquema que o mercado está colocando aqui de cotação de 1,17, ele vai ter que propor jogo. E eu canso de falar para vocês que esse time do Real Madrid, ele é um time jovem. A safra do Real Madrid já foi atualizada. Você tem o Mbappé, você tem o Vinícius, o Rodrigo, o Valverde, o Bellingham. São jogadores novos, o Camavinga. E é um time que se adapta muito bem ao momento do jogo, mas joga muito melhor em transição. E como o Valladolid tende a ficar fechado, o Real Madrid vai ter que contar com jogada individual para poder abrir espaço. Isso pode te dar oportunidade. Vou falar agora primeiro com você que é um trader assim como eu. Se o Valladolid se comportar de uma maneira compacta lá atrás, não é ruim para nós, porque o preço do Real Madrid vai estabilizar. Estando a favor do Real e tendo a nosso favor dribles do Vinícius Júnior, possibilidade de passes do Bellingham, dribles do Mbappé e do Rodrigo, é um cenário interessante estar a favor do Real durante ali os primeiros minutos do primeiro tempo, desde que de fato essa pressão do Real se confirme e esse recuo do Valladolid se confirme. Para você que é um punter, eu já não gosto dessa cotação, né? Principalmente, eu não gosto de pensar no handicap asiático de cara, porque eu não sei qual vai ser o comportamento do Valladolid se ele estiver atrás do placar. Lembrando que o saldo de gols importa muito e o Valladolid não deve vir essa temporada para brigar muito para cima da tabela, então ele vai brigar do meio para baixo, provavelmente. E os adversários do Valladolid na competição devem vir ao Bernabéu e devem perder. Então, se você perde de menos gols, é importante. Pode parecer mesquinho, mas existe esse tipo de planejamento. Bom, eu vou enfrentar o campeão na casa dele, sendo ele extremamente favorito. Será que se eu perder de pouco, não é melhor na hora que eu for disputar contra os meus adversários em relação a saldo? Pode ser. Se der para empatar, ótimo. Somar um ponto no Bernabéu é excepcional. E eu acho que é essa a intenção do Valladolid, se defender para somar um ponto. Mas, e se tomar um gol do Real Madrid? Vai o Valladolid se expor igual um maluco ou vai segurar? Isso pode dificultar a questão do handicap asiático. Às vezes a gente busca uma goleada do time favorito e às vezes o time que sofreu o gol ele não está afim de se expor tanto para poder dar esse espaço para a transição do Real. Agora, você trabalhando ao vivo, viu que o Real Madrid marcou um gol, pegou o gol ou não, e viu que o Valladolid começou a sair para o jogo, aí é um cenário diferente, né? Porque aí você tem o Real Madrid jogando na sua melhor qualidade, que é a transição. Aí pode ser legal. Então vou marcar a opção de pelo menos 2 gols nesse cenário. O Real Madrid na frente e você conferindo que o Valladolid deu um passo ou 2 passos à frente. Aí é legal, tá? Valladolid recuado, perdendo de 1-0, não entraria no mercado de gols. E o Real Madrid vai precisar contar com as jogadas individuais para poder furar essa defesa. É cabível de imaginar um Valladolid segurando o Real Madrid durante 90 minutos? É um cenário difícil, mas é. Na temporada passada, algumas equipes conseguiram, mas aí, nos acréscimos, cederam a oportunidade. O Bellingham, por exemplo, fez vários gols assim. Então, para você, que é um punter, que não quer trabalhar com handicap asiático, mas quer tentar buscar uma vitória do Real Madrid no finalzinho do jogo, caso o Real Madrid não esteja vencendo, é uma situação que pode ter valor. Porque no longo prazo, e principalmente ao longo do jogo, o Real Madrid martela tanto nesse tipo de situação que uma hora as grandes estrelas do Real costumam aparecer, tá bom? Aí pode ser uma situação muito boa. Das últimas vezes que o Real Madrid recebeu o Valladolid, 6-0 em casa, temporada retrasada, não foi a passada, e aí em 2021 venceu apenas por 1-0, que é o cenário mais ou menos que eu tô esperando por aqui. Depende muito do comportamento do Valladolid depois de sofrer o primeiro gol, se é que vai sofrer, tá bom? Então, acho que trabalhar com essa hipótese de trabalhar a favor do Real Madrid é o mais coerente e não vou fugir aqui do óbvio, tá? Voltando para a Alemanha, só para dar uma pincelada em São Paulo e Heidenheim, que eu acho que é um jogo pra gente ficar de olho em gols. O São Paulo dentro de casa, ele cria uma atmosfera já na segunda divisão, criava, né, muito bonita. E jogando na primeira divisão vai ser uma situação muito legal. Pra quem nunca acompanhou o jogo de São Paulo, cara, que horas vai ser?
meio-dia e meia. Liga pelo menos a stream pra você ver. Eles entram com um som de rock. É um ambiente hostil para o adversário, né? Um ambiente realmente que bota medo. O São Paulo tem uma história com a sua torcida, uma proximidade muito grande. O estilo do São Paulo de não contratar determinados jogadores, de não aceitar determinados patrocínios, né? De ser tudo muito bem amarrado com os valores do clube, eu acho sensacional. São Paulo que é o principal rival do Hamburgo, que está na segunda divisão, então imagine como é bom para o time do São Paulo, para o torcedor do São Paulo ver o seu rival na segunda divisão e ele poder jogar a primeira. Então vai ser muito legal. E olha, já começa favorito aqui contra o Heidenheim, que é um time que subiu campeão na temporada retrasada da segunda divisão da Bundesliga, que agora já é passada, foi o São Paulo, e que tem um pouquinho mais de experiência na primeira divisão, né? Mesmo assim, o mercado dando favoritismo para o São Paulo, não duvido de um jogo para gols. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, e foi um cenário recente aqui, ó, o São Paulo venceu em casa por 1-0 e depois tivemos um 0-0. Tomara que não seja nesse sentido, tomara que seja por aqui, ó, 4-3, 4-2, aí pode ser bom, tá bom? Se você sentir no início que tá um jogo mais cabreiro, São Paulo, por ser estreia na primeira divisão, tá se segurando, Heidenheim também não quer arriscar tanto, talvez um jogo para correção de preço, mas a partir do momento que você tem o placar aberto, aí aquela chama de segunda divisão que essas duas equipes têm, de sair para cima para tentar buscar o resultado, pode tornar esse jogo, e tem potencial para tornar esse jogo um pouco mais aberto, tá? Descendo para a Premier League, também meio-dia e meia, no mesmo estreia do jogo do São Paulo com o Heidenheim, no mesmo horário. Liverpool joga contra o Brentford. O Brentford que na temporada passada, eu não tenho certeza, eu vou até tirar essa prova aqui, como que foi totalmente o desempenho do Brentford fora de casa na temporada passada. Mas eu me lembro que jogar contra o Brentford na casa do Brentford era muito chato. Como visitante, o Brentford ficou na 16ª colocação. Teve 12 derrotas e apenas 5 vitórias. Então não foi um visitante muito bom. Em casa, no entanto, o Brentford teve muito menos derrotas. Então, era isso mesmo. O Liverpool em casa na temporada passada venceu 15 das 19 partidas que fez e perdeu apenas uma, que foi para a equipe... Puta, eu não me lembro se foi pro Brighton, a derrota do Liverpool. Enfim, eu não vou me lembrar, juro pra vocês. Mas também não vai fazer diferença. Foi uma equipe que jogou muito bem dentro de casa. Com Arne Slot, o que eu vi contra o Ipswich? Um primeiro tempo mais morno, time um pouco mais sonolento, tendo dificuldade contra uma equipe bem compactada, e um segundo tempo agressivo, indo pra cima, tomando risco. E aí, o Ipswich acabou recuando. Não duvido que o Brentford não tenha a capacidade de organização defensiva que o Ipswich tem, porque o Ipswich veio da segunda divisão organizadinho e acabou se comportando de uma maneira bem legal no primeiro tempo contra o Liverpool. Então, eu acredito que forçando a barra aqui, o Liverpool consegue vencer esse jogo até com uma determinada tranquilidade. Qual que foi o problema da temporada passada, vocês vão lembrar junto comigo? Nesses jogos aí, quando ele era bem favorito, o Liverpool, na maioria das vezes, saía atrás do placar e buscava a virada. Ah, venceu muitas em casa. Venceu. Foi o time que mais venceu em casa. Foi o melhor time dentro de casa. 15 vitórias em 19 jogos. Mas em muitos desses jogos, o Liverpool teve que virar placar. Isso é um problema, sejamos sinceros, né? Então, dá uma olhada, claro que eu tô falando de um time do Klopp, agora mudou o treinador, mas dá uma olhada nos primeiros 15 minutos do Liverpool. Era o que eu fazia na temporada passada. Analisava os primeiros 15 minutos. Ah, Theo, eu tô doido pra entrar a favor do Liverpool pré-jogo. É por sua conta e risco. O que eu fazia na temporada passada e dava muito certo era segurar os primeiros 15 minutos, porque o Liverpool entrava mais ou menos dormindo, e aí a partir do momento que eu entendesse que o Liverpool pegou no jogo, eu já ia com uma percepção um pouco melhor para trabalhar a favor. Eu vou até tentar pegar aqui alguns exemplos no SofaScore de jogos do Liverpool dentro de casa, desde o início, ó. Para não falar que eu tô puxando sardinha, tá? Aqui o início da temporada passada, que foi no mês 7. Vamos lá. Primeiro jogo contra o Bournemouth. Olha aqui. Primeiro jogo em casa. Tomou um gol aos 3 minutos. E virou, claro. O Liverpool, depois que ele assumia uma posição de agressividade, sai de baixo. Dava para pegar uma cotação do Liverpool bem mais alta. Contra o Aston Villa não precisou, porque foi 3-0. O próximo jogo foi contra o West Ham. Chegou a tomar gol no primeiro tempo também, ó. Já vencia o jogo, mas chegou a tomar gol no primeiro tempo. E aí, agressividade, foi lá e venceu. Aqui, ó, contra o Leicester foi na Copa da Liga Inglesa, mas aconteceu a mesma coisa. Dormiu nos primeiros 15 minutos, acordou, virou o jogo. Vamos lá, mais um. O Everton não precisou porque foi 2-0. Forest não precisou porque foi 3-0. Bournemouth foi fora de casa. Pegando exemplos aqui aleatórios, tá? Brentford não precisou porque foi 3-0. Olha só, na temporada passada o Liverpool pegou o Brentford e não teve problemas no primeiro tempo. Inclusive, marcou no final do primeiro tempo. Então, é o cenário que a gente espera para trabalhar a favor, claro. Liverpool e Fulham.
Olha aqui, fez um gol, tomou. Fez um gol, tomou. Isso dentro do primeiro tempo. Aí no final, chegou a estar perdendo o jogo e virou no finalzinho. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui de maneira aleatória, tá? Clicando em cima aqui dos jogos do Liverpool dentro de casa. Contra o Newcastle, perdeu um penal, aí no primeiro tempo, no início do segundo tempo, marcou, tomou um empate, mas o primeiro tempo foi um pouco melhor, né? Liverpool e Fulham, olha aqui já foi Copa da Liga Inglesa, tomou o gol no início, buscou virada no segundo tempo. Claro que eu tô falando do Liverpool do Klopp, e eu não posso ficar comparando só pelo peso da camisa e tudo mais. É um elenco parecido, mas não é igual. E é um estilo parecido, mas não é igual, tá? Então, primeiros 15 minutos, dedica um pouco de atenção aí nessa possibilidade do Liverpool entrar dormindo, tá bom? Mas a minha ideia por aqui, sendo um trader, se você também for, é trabalhar a favor do Liverpool nesse primeiro tempo, desde que ele esteja acordado, tá? Caso você veja o Brentford na frente, dupla chance do Liverpool, possibilidade do Liverpool virar o jogo, é interessante. Caso você veja o Liverpool empatando o jogo lá até os 60, 70, buscar uma vitória do Liverpool no final, como ele fez contra o Ipswich, pode ser bom também, é uma situação cabível. Não duvido também de um jogo para 2 gols. Da última vez que o Brentford enfrentou o Liverpool na casa do Liverpool, ele não conseguiu marcar. Aliás, as últimas 3 vezes, tem mais? As últimas 3 vezes ele foi, perdeu e não marcou gol, então eu vou segurar esse ambas marcam aqui, ok? Série A italiana. Aí a gente fecha com 3 jogos da Série A e aí a gente vai pro Campeonato Brasileiro. Fechou? Atalanta fora de casa contra o Torino, para mim é jogo para correção de preço, não vou perder muito tempo por aqui. O Torino começou muito bem contra o Milan, chegou a fazer 2-0 contra o Milan, tomou um empate no último minuto. Gol do Okafor, né? E a Atalanta venceu de goleada a equipe do Lecce fora de casa 4-0. Ainda é cedo pra gente tirar algumas informações, mas jogar contra o Torino é chato. Da última vez que a Atalanta foi visitar o Torino na temporada passada, tomou de 3. Então, se fosse favorito aqui, a Atalanta já diria que seria um favorito que poderia se complicar. Mas o mercado deu uma soprada na odd da Atalanta aqui, ela já tá um pouco mais parelha. Beleza? Outro jogo que eu quero acompanhar é Napoli e Bolonha. O Napoli, como eu alertei vocês e tem um alerta para mim também, ainda não é um time confiável, tá? Não vai entrar muito facilmente na minha prateleira de times confiáveis. É claro que o Bolonha tende a ter uma temporada mais difícil, tá? Aconteceu isso com outras equipes, eu já citei o exemplo do União Berlim. Equipe que não se destacava em nada, meio de tabela, do nada, pum, bate Champions League. Aí cria todo aquele, né? Aquela sensação de euforia e tudo mais. Aí a equipe que foca na Champions League acaba tendo um desempenho ruim no campeonato nacional. Dá uma olhada no Bolonha essa temporada, principalmente porque foi uma equipe que perdeu jogadores. Claro, pode contratar, agora vai entrar dinheiro por conta da Champions. Vamos ver se o Bolonha não vai dar esse mole de ir mal na Série A italiana. Mas isso não é o suficiente para eu confiar no Napoli. Então, no ao vivo, se o Napoli me passar uma confiança bem maior do que foi na temporada passada, talvez eu tente alguma coisa no live para essa correção de preço. Fora isso, eu vou ficar de fora. O Napoli fez uma contratação interessante, que foi a chegada do David Neres, não sei se chega para ser titular ou não, né? Ele joga, na maioria das vezes ele jogava do lado direito no Benfica, então pode ser que a gente tenha aqui uma dobradinha com o Vicha Kvaratskhelia, que é destro, que joga pela esquerda, e o David Neres, que se eu não me engano é canhoto, que joga pela direita. Seria um time bem agudo nas pontas, né? Mas eu tomaria cuidado com o Napoli, pelo menos nesse início. Vou botar aqui um favorito que pode se complicar também, tá? Das últimas vezes que o Bolonha visitou o Napoli, 3-2 para o Napoli e 2-0 para o Bolonha, ok? Então, cuidado. Para finalizar a Itália, Roma e Empoli. Se eu não me engano, o Empoli deu uma complicada na vida da Roma, mas foi em casa na temporada passada. Aqui, ó, 2-1. Mas quando visitou a Roma na casa da Roma, 2-0 para Roma, 7-0 para Roma, 2-0 para Roma, 2-1. Não, se eu não me engano, não teve vitória recente do Empoli fora de casa contra a Roma, somente em casa. Então a Roma tem essa hegemonia. Para mim, pelo fato de ter estreado 0-0 contra a equipe do Cagliari, tem a possibilidade de buscar uma vitória aqui. Foi 0-0 ou foi 1-0? Agora eu já me perdi, acho que foi 0-0. Foi 0-0. Dá pra gente ficar de olho nessa possibilidade de vitória da Roma com uma cotação mais elevada. A não ser que o Empoli venha para jogar completamente defensivo. O Empoli estreou com um empate contra o Monza. Eu acho que a Roma, com a contratação do Dojbik, é uma equipe que a gente pode ficar de olho esse ano. Para mim, tende a dar um pouquinho mais, porque na temporada passada iniciou com o Mourinho, já não estava muito bem, aí depois trocou de treinador, ali melhorou bastante, mas talvez desde o início nessa temporada possa ser um time um pouco mais confiável em casa. Geralmente a Roma é muito forte na
bola aérea, tá? Vale a pena ficar de olho nisso. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro? Vou começar aqui com o jogo do Bahia com o Botafogo, às 16 horas. Grande confronto, né? O Bahia dentro de casa teve 2 derrotas recentes, em seguida, né? Pro Cuiabá e pro Corinthians. Vou ser sincero com vocês, 2 derrotas não esperadas. Na hora de planejar, você olhava pro Corinthians, que nunca tinha vencido nenhum jogo fora. Você olhava pro Cuiabá, que também até tinha vencido o São Paulo e complicado a vida do Flamengo, mas diante do que o Bahia vinha apresentando, era um Bahia muito favorito, e mesmo assim ele se complicou. Depois ele empatou contra a equipe do Internacional, 1-1, que também foi um resultado teoricamente ruim, né? Mas o Internacional vinha ameaçado e pressionado por conta da eliminação na Sul-Americana, depois da Copa do Brasil também, e aí venceu contra o Vitória no Bavi, e aí ganhou moral, óbvio, né? Depois foi vencer o Grêmio fora de casa. O Botafogo vem com... Falando em moral, o Botafogo tá aqui, ó. Cacete no Flamengo, 4-1, poderia ter sido mais, 5, 6. E classificação para cima do Palmeiras, um 2-2 lá no Allianz. O Botafogo segue vivaço em 2 competições muito importantes, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Inclusive, já tem adversário definido na Libertadores, né? Pega o São Paulo, passou pelo Nacional. E enfrenta o Bahia, que o eliminou na Copa do Brasil. Então tem um pouquinho ali de risga, de algo engasgado. O mercado coloca o Bahia como levemente favorito, porém o Botafogo é o melhor visitante da competição, não vamos esquecer disso. Olha aqui, ó, 6 vitórias em 12 jogos. Utilizando o PDF de apoio, tanto o Bahia quanto o Botafogo falham um pouco em marcar, na verdade o Botafogo não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa, mas defensivamente o Bahia se defende melhor. Tomou menos da metade dos gols que o Botafogo sofreu. São 2 equipes que precisam de poucas finalizações no alvo para poder marcar um gol. Então, às vezes uma equipe jogando mais recuada não quer dizer muita coisa, pode ser que seja só um resguardo ali atrás para poder contra-atacar. O primeiro tempo das 2 não é muito bom, mas o segundo tempo dos 2 é muito forte. O Botafogo tem uma bola aérea mais atrativa, tem marcado mais de escanteio, mais de cabeça, e o Bahia tem sofrido mais em relação a esse fundamento do que o Botafogo, tá? 83% dos jogos do Botafogo, pelo fato de ter uma defesa mais frágil, um ataque também que marca mais, foi over 1,5. Já o Bahia apenas 64%. Eu acho que 2 gols nesse jogo é um cenário bem plausível, tá? E a correção de preço, beleza? Em relação a outras informações, por exemplo, o time do Bahia joga muito mais com a posse. O Bahia gosta mais de propor jogo, tem um domínio, tem um trato fino com a pelota. É verdade, o time é bem treinado. E o Botafogo já é um time mais reativo. Como joga 2 competições e não 3, o Botafogo não precisa ficar olhando que time que vai colocar em campo. Eu acho que vem com força máxima aqui para tentar se distanciar o máximo possível dos adversários. Ainda mais agora que o Palmeiras tende a focar mais no Brasileirão. Então, o Bahia com a posse é bom até a página 2, desde que o Botafogo não esteja contra-atacando. Toma muito cuidado com isso, tá? O Botafogo é um time veloz. E se esse jogo partir, descambar para um ataque e contra-ataque, o Bahia tende a perder mais nessas situações, porque o Botafogo, na minha opinião, tem um time mais letal nesse tipo de situação, tá? O principal jogador aqui do Bahia tem sido um dos mais influentes, né? Tassiano, com 6 gols. O Everaldo, com 6 gols. O próprio Everton Ribeiro, né? O maior número de assistências da equipe junto com o Jean Lucas. O Jean Lucas também tem marcado gols. Esses 2 a gente coloca como os maiores assistentes. Do lado do Botafogo, o Jesus tem jogado muito, muito bem, né? Acho que é um dos jogadores de maior destaque recentes no Botafogo, não só na Libertadores, mas também no Brasileirão. Savarino também está jogando muita bola. O Tiquinho voltou jogando bem, deu um belo passe para o Savarino marcar contra o Palmeiras. Enfim, acho que o Botafogo tem um elenco muito bem distribuído hoje em dia. Para mim, se a odd do Bahia fosse um pouco mais baixa, eu diria que era um favorito que poderia se complicar, tá? Mas como é um jogo parelho, e se tratando de Bahia, que é um excelente mandante, contra um Botafogo, que é o melhor visitante, qualquer resultado aqui, independente se for vitória de um lado ou do outro, não vai me surpreender. Por isso eu prefiro não te indicar um lado ou outro. Se for para trabalhar no ao vivo para correção de preço, ótimo. Se for para buscar 2 gols, ótimo. Até uma situação de ambas marcam não me parece ruim, mas te indicar, se abraçar num ou outro aqui, eu não teria embasamento para isso, tá? Porque realmente o Bahia é um time muito forte. Criciúma e Grêmio. Aqui nós não temos favoritismo também. Já vou marcar aqui como um jogo para correção de preço. O time do Criciúma dentro de casa melhorou muito. Tá vários jogos sem perder, olha só. Não é um time que vence tanto, mas tá vários jogos sem perder. Foram 3 vitórias nos últimos 8 jogos. O último empate foi contra o Vasco. Teve a oportunidade de marcar mais gols no primeiro tempo, mas aí desperdiçou. O Vasco acabou virando. E o Grêmio vem de 2 vitórias consecutivas fora de casa contra a equipe do Atlético Paranaense e do Cuiabá. Vencer o Cuiabá fora não tem sido difícil, mas o Atlético Paranaense foi sim
uma vitória muito importante. O time do Criciúma é muito mais efetivo, saindo na frente muito mais vezes do que o Grêmio. Falha em marcar nenhuma vez, né? Não falhou em marcar em nenhum jogo. Inclusive, se eu não me engano, fora de casa ele só falhou em marcar em uma vez. De resto, foi uma equipe que marcou em quase todos os jogos. Acho que o último jogo que ele não marcou foi contra o Fortaleza. De resto, ele marcou contra todo mundo, em casa e fora, contra grandes e contra adversários medianos, tá? Então, é uma equipe de alto índice de ambas marcas. Vamos dar uma olhada nessa cotação aqui só para matar a curiosidade? Quase 2. Não é ruim. Principalmente para um Grêmio pressionado, já vou falar disso, tá? O Grêmio já falhou em marcar mais vezes, tem menos gols marcados, mas também tem menos gols sofridos. O time do Grêmio precisa de um pouco mais de finalização no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo das duas equipes, bem parecido. O Grêmio tem sempre uma defesa ali um pouco mais contestável no primeiro tempo, mas no segundo tempo arruma um pouco isso. E o Criciúma, a principal queda do Criciúma de rendimento é no segundo tempo. Marca mais gols, mas sofre mais. Então, para você que busca um cenário de over, e eu não duvido que a gente possa ter aqui pelo menos 2 gols, o segundo tempo do Criciúma pode ser um cenário mais interessante. Ó, 91% dos jogos do Criciúma em casa, com 2 gols, e 70% dos jogos do Grêmio fora com 2 gols. Me parece esse over 1,5 plausível. Até que uma cotação maior aqui, 1,40 já não é ruim, mas uma cotação maior seria mais interessante. Olho no atacante do Criciúma, o Bolaïse. Tá? Para mim, um dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro. Muito forte, tá? Faz algumas cagadas, perde alguns gols? Perde, mas muito forte. Agora, tem a situação da cobrança. O Grêmio vem de uma eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores. E o Grêmio é copeiro. Então, esse ano já é um problema. O Grêmio chegou a visitar a zona de rebaixamento, nesse momento está próximo, não disputa assim como o Internacional. Parece que eles combinam, né? Parece que eles combinam. Quando o Inter cai, o Grêmio vai lá cair também. Quando o Grêmio cai, o Inter vai lá cair também. O Inter caiu na Sul-Americana, o Grêmio caiu na Libertadores, o Inter caiu na Copa do Brasil, o Grêmio caiu na Copa do Brasil. É muito parecido. E aí, só tem um brasileiro. E aí gera cobrança. Claro que também gera desmotivação. Porque aí fica aquela coisa, pô, já tô longe do líder, já tô longe do G4, talvez buscar uma vaga na Sul-Americana, mas eu sempre tenho receio, né? Ao mesmo tempo que eu sei que o Grêmio tem que dar uma resposta, o tipo de resposta que o Grêmio queria dar não era essa. Era chegar mais perto de um G4 e não ficar tão longe assim. Vamos ver. A pressão está por ali, vai estar por ali. O Grêmio vai ter que dar alguma resposta. Não jogou mal, na minha opinião, no segundo tempo contra o Fluminense. O primeiro tempo foi ruim, mas foi eliminado. O principal problema aqui é a motivação. Poxa, eu vou melhorar no Brasileiro para não cair só, porque a temporada já foi, né? Enfim, jogar contra o Criciúma lá é muito difícil, tá? Depois, Fortaleza e Corinthians. Tudo no mesmo horário. Isso é um problema, né? Fortaleza é o melhor mandante da competição, vem de uma baita classificação de virada para cima do Rosário, dentro de casa, venceu 9 das últimas 12 partidas e é o único invicto em casa no Campeonato Brasileiro, o último dos moicanos. E o Corinthians, que venceu uma mísera partida fora de casa, que foi contra o Bahia e ninguém esperava, é o pior visitante da competição. Então nós temos um confronto desse aqui contra esse aqui, no quesito dentro e fora de casa. Isso obviamente não crava uma vitória do Fortaleza, porque também era um confronto parecido com esse Bahia e Corinthians, e o Corinthians venceu. Só que é nítido que o Corinthians nas Copas é um e no Campeonato Brasileiro é outro. E eu acho que o Corinthians faz bem em focar nas Copas. O problema é que ele tem que se afastar da zona de rebaixamento, né? Passou na Sul-Americana, do jeito que foi, com o Hugo, grandes defesas. Passou na Copa do Brasil, do jeito que foi, com o Hugo, fazendo grandes defesas de penais. E isso vai botando dinheiro no cofre da equipe, é importante, mas tem que fugir da zona de rebaixamento, né? Para mim, o Fortaleza sendo uma equipe que saiu na frente em todos os jogos, que não falhou em marcar em nenhuma partida, que tem uma defesa muito mais sólida, contra o Corinthians que não tem iniciativa, que falha em marcar, na maioria das vezes, o Fortaleza marcou quase 4 vezes mais vezes do que o Corinthians. O Corinthians, ele é sim uma grande zebra e para mim é um jogo pra gente ficar de olho a favor do favorito. Porém, a classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana e o fato de já ter vencido o Bahia nesse mesmo cenário fora me deixa um pouco receoso de trabalhar seco a favor do Fortaleza, tá? Talvez eu esperaria uma cotação mais elevada do que essa daqui, porque o Corinthians somar ponto contra o melhor mandante não é ruim. Então, se ele se fechar, e tendo o Hugo, né, um grande destaque nessa temporada recente, né, nesse momento, o Fortaleza pode ter dificuldade de marcar o seu gol. E aí, talvez, se for para correr esse risco, buscar uma cotação mais elevada. Eu não duvido que o Corinthians pode chegar, assim como fez contra o Fluminense, e tentar buscar um empate fora de casa. Então, eu não duvido do Fortaleza se complicando por isso, por essa ideia do Corinthians talvez em se defender, tá? Mas eu não vou colocar como correção de preço aqui, de maneira mais protocolar. Em relação a gols, 58% dos jogos do Fortaleza e 67% dos jogos do Corinthians foram over 1,5. Eu só tô vendo esse jogo descambar para gol se o Fortaleza sair na frente cedo, tá?
De resto, eu não duvido até que seja um jogo under, se o Corinthians quiser jogar de maneira mais defensiva. Fechou? São Paulo e Vitória. Aqui um jogo já é 6h30. São Paulo, obviamente, favorito. Dentro de casa, venceu 8 das 12, também um dos melhores mandantes da competição. Segundo melhor mandante. Perdeu 2 partidas, se não me engano, foi pro Cuiabá e mais um, que eu não vou me lembrar. É uma equipe que vem de classificação na Libertadores e tá vivo na Copa do Brasil, então tá vivo nas 3 frentes. Na minha opinião, pode chegar firme nas 3, tá? Principalmente se melhorar o desempenho fora de casa. São Paulo precisa melhorar esse desempenho fora. Para mim, eu não vou tirar esse favoritismo do São Paulo, não. De fato, ele é, tá? O Vitória, fora de casa, venceu apenas 2 partidas. Essa última vitória agora, recente, foi contra o Palmeiras. Surpreendeu muita gente. Jogou de maneira fechada, contra-atacou muito bem. O Palmeiras tinha ali talvez o foco no jogo do Botafogo, né? Acho que era o jogo de ida que ele ia fazer contra o Botafogo. Mas ainda assim, foi uma vitória grande aqui do time do Vitória. Porém, o São Paulo deve jogar contra uma equipe fechada, que tende a jogar de maneira reativa, e o que a gente vai ter que perceber aqui é se o São Paulo consegue neutralizar esses contra-ataques ou não, né? Aí você só consegue ver ao vivo. Jogando o São Paulo contra uma equipe mais fechada, essa cotação de 1,57 não me pega, não vai ver o meu dinheiro. Para eu trabalhar a favor do São Paulo aqui, ou eu vou buscar uma cotação acima de 2 no longo prazo, se você é um punter, ou eu vou esperar o Vitória na frente para tentar buscar um possível empate do São Paulo. Isso se eu estiver vendo em campo essa vontade, tá? Até porque o Cuiabá, por exemplo, venceu o São Paulo por 1-0 e o São Paulo não conseguiu fazer mais nada com isso. Agora, se o São Paulo começa marcando cedo, não vou estar no mercado, não vai ter problema, vou olhar para outro jogo, tá? E se o São Paulo não estiver jogando isso tudo, dá até para pensar numa correção de preço sendo um trader, beleza? Tem essa coisa de dar aquela respirada, depois de se classificar contra o Nacional, indo bem no Brasileiro, é obrigação vencer o Vitória, mas o time pode jogar de uma maneira um pouco mais tranquila, aproveitando os 90 minutos e não indo para cima afobado. Não é um momento de pressão. Então, eu contaria com uma cotação mais elevada aqui se você quer trabalhar a favor do São Paulo. Não pegaria uma cotação mais baixa, porque ele pode, se for marcar, ele pode marcar às vezes mais um segundo tempo. Internacional e Cruzeiro. Para mim, o Inter é um dos times que gera mais desconfiança nesse cenário do brasileiro, né? O Cruzeiro venceu 3 partidas fora de casa, porém a última vitória do Cruzeiro fora, que foi contra o Botafogo, surpreendeu todo mundo, porque o Botafogo era um dos melhores mandantes, né? O Cruzeiro vem de uma classificação contra o Boca, foi difícil, mas se classificou nos penais, e vem de um brasileiro onde dentro de casa é um dos melhores e fora de casa não consegue passar de 3 vitórias. Então, são 2 equipes que eu não consigo confiar. Por isso, essa cotação do Internacional para mim ela tá baixa. Eu colocaria até um favorito que pode se complicar. Não estou dizendo aqui que o Cruzeiro é um excelente visitante, porque não é. Mas também o Internacional não é um excelente mandante. Olha só o Inter dentro de casa, ó. Olha aqui. Ah, mas o Internacional tem menos partidas. É verdade. É verdade. Mas nessas partidas que ele teve, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol, tá? Quando o Inter... Não estou dizendo aqui que ele não vai vencer, mas quando ele começar a desempenhar um excelente futebol, porque tem elenco para isso, ele investiu pesado, apesar de só estar disputando o Brasileiro agora, né? E tem toda essa desmotivação. Quando ele começar a melhorar, aí eu vou olhar para o Inter com outros olhos. Tá? Ainda é uma equipe que não me passa confiança, não tem um bom primeiro tempo, não tem um bom segundo tempo, enfim. Não é um jogo com um cheiro de gol tão grande também, pelo menos no papel. Então eu vou deixar esse jogo como um jogo até cabível de se complementar, mas vou colocar como correção de preço. Pra gente fechar, Flamengo e Bragantino. Aqui, o Flamengo se classificou ontem à noite contra o Bolívar, de maneira heróica, vamos ser sinceros, porque jogar na altitude deve ser terrível. A gente que fica aqui no sofá ou na cadeira, julgar é muito fácil, mas deve ser terrível jogar na altitude, principalmente naquele estádio do Hernando Siles. A maioria das equipes, o Flamengo só perdeu lá, se eu não me engano. Então, perder lá por 1-0 até foi heróico, da maneira que foi. Enfrenta um Bragantino que foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que só tem um brasileiro para jogar. Tá, assim, eu não sei dizer se isso é motivação, tá? Talvez isso seja um peso até, cobrança acima de cobrança. E o Flamengo, ele tem que escolher o foco da equipe, porque ele tá sofrendo com muitas lesões, ainda não vai poder contar provavelmente com o Arrascaeta, com o Pedro, então deve ser o Carlinhos no ataque da equipe ainda. Isso vai sobrecarregando os outros jogadores. Luiz Araújo, que tem jogado demais, óbvio, vai ficando sobrecarregado. O Gerson vai ficando sobrecarregado. Talvez o Flamengo até poupe alguns jogadores por conta dessa viagem para a Bolívia. O Flamengo tá vivo nas 3 frentes, mas querer disputar tudo vai gerar desgaste e lesão. Então eu não duvido que o Flamengo comece a poupar algumas coisas. Por isso eu tomaria cuidado com essa cotação do Flamengo a 1,65, tá? Para mim é um Flamengo que pode se complicar. Das últimas vezes que o Flamengo pegou o Bragantino, ele venceu no Maracanã por apenas 1-0, em 2022 por 4-1 e em 2021 perdeu por 3-2. Quando visitou o Bragantino, lá em Bragança, 1-1,
tomou de 4-0 e perdeu de 1-0. Então, é um confronto que beira a ser parelho. Claro que o elenco do Flamengo é muito melhor. Acho que o treinador do Bragantino é muito bom, mas o elenco do Bragantino deu uma mudada, perdeu algumas peças e não consegue desempenhar um bom futebol fora de casa, sejamos sinceros, né? Olha isso daqui. O Bragantino fora, ele venceu uma partida. Se eu não me engano, foi contra o Grêmio jogando ainda em cenários ali fora da sua arena. Mas é um Flamengo que vem desgastado, um Flamengo que vem... Deixa eu até pegar uma possível escalação aqui, um Flamengo que vem desfacelado. Então, muito provavelmente aqui a gente vai ter um Flamengo mais alternativo. Deixa eu ver o que o pessoal tá cotando aqui para ser esse jogo do Flamengo. Ó. O De La Cruz é dúvida, pode ser que seja o Alan. O Gerson é dúvida, pode ser que seja o Bruno Henrique. O Luiz Araújo pode ser que jogue. Léo Ortiz e Pulgar no meio, ou Pulgar no meio, né? Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela, com o Rossi no gol. Não é muito diferente do time que enfrentou o Bolívar. Talvez o De La Cruz e o Gerson fora dê uma mudada assim no time. Mas é uma equipe que tem mais dificuldade de produzir no ataque. Sem o Pedro, né? Que é o principal goleador da equipe, né? Se a gente olhar aqui o que o Pedro fez e tá fazendo nessa temporada, o Pedro tem 10 gols marcados e 5 assistências. Aí você tem o Arrascaeta, que também não joga por conta de lesão, que tá com 4 gols e 4 assistências. Aí isso sobrecarrega o Gerson e Luiz Araújo, né? Que acabam correndo um pouco mais. Então, para mim, por essa dúvida se o Flamengo já vai começar a querer talvez poupar alguns jogadores no Brasileiro por conta dessa classificação cansativa na Bolívia, eu diria aqui que o Flamengo pode se complicar, também somado pelo fato do Bragantino ter sido eliminado agora contra o Atlético Paranaense na Sul-Americana e ter que dar uma resposta no Brasileiro, né? Que querendo ou não, o Bragantino ele tá na 12ª colocação, não é tão distante assim de uma zona de rebaixamento. E é um clube empresa que tem que dar resultado. Então toma um pouco de cuidado. Se for para trabalhar a favor do Flamengo, tenta buscar uma cotação mais elevada, tá? Pode ser uma vitória do Flamengo aqui mais na unha, né? Como a gente fala, conquistado mais na unha. Beleza? Nos últimos jogos entre eles, de novo, 1-0 e 1-1 me tira um pouco dessa vontade de gols, ok? Mas o Flamengo tem sofrido dentro de casa com uma frequência um pouco maior. Ó, no Brasileirão sofreu 1 do Palmeiras, o Goianiense não sofreu nenhum, contra o Criciúma sofreu 1, tem sofrido com alguma frequência, principalmente na bola aérea, tá? Então eu não duvido também de um ambas marcam aqui, com uma cotação próximo de 2. Fechou? Vamos fazer os nossos jogos complementares aqui? Deixa eu já colocar aqui uma possibilidade de 2 gols também. Não, vou colocar a correção de preço. Vamos montar os nossos jogos complementares. Botafogo e Guarani na Série B, para mim é um bom jogo complementar. O Vila Nova, que é um dos melhores mandantes da competição, pega o América, que é um dos times que estão perto do G4 aqui, mas fora de casa é um time mais frágil. E a Chapecoense pega o CRB. Todos esses dá para colocar como complemento, tá? Na França, o Marseille, às 15h45, é um jogo complementar. Talvez o time do Lens... Não, esse aqui é muito distante para mim. Pode ser para você, tá? Na segunda divisão da Alemanha, que se você quiser trabalhar um pouco mais cedo, colocaria todos esses jogos aqui como possibilidade para gols, tá? Antes do jogo do Chelsea. Na Itália, dá para colocar a Fiorentina contra o Venezia como uma opção complementar. A Fiore é forte dentro de casa, principalmente jogando contra o Venezia. O Venezia já tomou um sacode da Lazio, né? Perdeu para 3-1. Na Espanha, dá pra gente assistir aqui o Atlético de Madrid. Vou até colocar como correção de preço contra o Girona, sensação da temporada passada. O Betis também fora de casa contra o Alavés. Pode ser uma situação interessante. Na Escócia, temos o Celtic contra o St. Mirren, uma cotação baixinha aqui. Acho que é um jogo para ficar de olho na vitória do favorito, né? Na Holanda, o Feyenoord enfrenta o Sparta, Rotterdam. É um time chato, tá? É um time chato, mas pode ser um jogo complementar interessante. Em Portugal, o Braga com o Moreirense é um bom jogo. O Vitória contra o Aves é um bom jogo. Que mais? Na Suíça, o Basel, que tá com... Basel não começou bem, assim como o Young Boys. Tô fora da Suíça. Na Turquia, o Fenerbahçe pega o Rizespor. Na Championship, um jogo às 11, no meio do jogo da Premier League, eu vou deixar de fora. Newcastle e Bournemouth também é um bom jogo complementar. Mais cedo na K-League. Pô, domingo fazer Coreia é mais complexo pra mim, mas tudo bem. E o San Hyundai entra em campo. Seria só um complemento, tá? Não digo pra vocês que eu vou fazer. Racing Independente, isso aqui é clássico ferrenho, não é? Aquelas duas equipes que jogam Racing, principal rival. Clube Atlético Independente, exatamente. Porque eles são separados ali por alguns metros, né? Isso aqui é jogo bom pra caramba de assistir. River Plate News Old Boys, também é um jogo bom. Bom jogo para complemento. São Lourenço e Tajeres. Isso tudo aqui... O problema é que é à tarde, né? Eu não vou colocar São Lourenço e Tajeres pelo horário. Vou deixar esses dois aqui como complemento, ó. Racing e o River. Na Áustria, o Salzburg já jogou. Aqui o Bruges pode ser bom
porque o San José vai estar no meio da Premier League. No Chile, alguma coisa à noite. Universidade Católica, 6h30, vai estar no meio do Brasileirão? Não. Na Croácia, também não, no meio do pagode todo ali. República Tcheca, também são jogos à tarde. Dinamarca, 1h da tarde. Ó, tá vendo? Tem bons jogos para você complementar, mas eu não quero encavalar horário, tá? Você pode escolher aqui, vem no Radar Esportivo, seleciona, bonitinho, mas eu não quero encavalar horário. Ó, 10 horas tem o Helsinki na Finlândia, mas é no mesmo horário do Chelsea. Então, é complemento, mas não é, às vezes, uma opção muito boa, né? Na Grécia, também são jogos à tarde. Em Israel, jogo à tarde. A maioria vai ser à tarde, né? Não vai dar pra gente conseguir fazer tudo. Se você quiser colocar uma segunda divisão da Holanda cedo para trabalhar gols, pode ser bom. Pelo menos esse primeiro aqui do Vitesse contra o Excelsior. Na Noruega, Eliteserien. Todos os jogos também na parte da tarde. Eu acho que tá bom, né? Pra nossa grade, eu acho que tá bem interessante. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou aqui, ó. Para os favoritos, só o Real Madrid e o Liverpool encavalam aqui. Toma cuidado com isso. Nos favoritos que podem se complicar, já dei os meus motivos para ter essa desconfiança. Os jogos para gols aqui com Bundesliga 2, Bundesliga 1, Premier League, segunda divisão da Holanda. Os jogos para correção de preço, tem bastante, ó. Tem bastante. E os jogos complementares. Vou deixar esse link aqui embaixo no Radar Esportivo. O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem com informação, complemento, correção. E, obviamente, se você puder deixar o like, se você chegou até aqui também e não está inscrito, fica o convite. E a gente se vê amanhã. Muito obrigado pela companhia de mais um dia. Um grande abraço e até a próxima.